Catar. O Catar é uma pequena nação árabe, rica em petróleo e quase inteiramente cercada pelas águas do Golfo Pérsico. Assim sendo, não deixe de visitar este moderno espaço de luxo, favorável às compras e à apreciação da arquitetura incrivelmente futurista. Compre nos mercados árabes, descubra a bela arte islâmica, passeie pelas dunas a bordo de um carro 4x4 fazendo um safari no deserto, relaxe com deliciosas massagens ou aproveite um maravilhoso dia em praias intocadas. O horizonte reluzente da capital Doha é a joia da coroa do Catar. A vista de Doha à noite, quando as luzes das torres ultramodernas refletem-se nas águas do Golfo Pérsico, proporciona ótimas oportunidades para tirar fotos. Faça um passeio de veleiro para ver o horizonte ou alugue um barco de pesca. Fazer compras é um dos maiores entretenimentos do país, que tem de tudo, desde shopping centers luxuosos a mercados árabes, onde você pode encontrar incríveis comidas de rua do mundo todo, bem como outros artigos de vestuário e souvenirs como lanternas árabes, artes decorativas, sedas, joias e calçados. Desfrute das obras de arte, tanto das antigas quanto das modernas, no Museu de Arte Islâmica e no Mataf, Museu Árabe de Arte Moderna. Faça um passeio pela Vila Cultural de Catar, onde você encontrará museus, galerias, arquitetura tradicional e o patrimônio cultural. Visite o sítio arqueológico de Al-Zubarah, que foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, ou ande por uma cidade de exploração de pérolas e conheça a fortaleza histórica. Vá de carro até Al-Jassazia para ver antigas artes rupestres. Viaje de Doha até as águas azuis profundas e as praias douradas da costa do Catar. Acampe na areia ou passe algumas noites em um resort de praia. Em Doha, vale a pena pagar uma taxa mais alta para poder desfrutar dos hotéis e resorts das praias particulares. Mulheres devem estar cobertas até os ombros e joelhos, mesmo na água, principalmente durante os dias sagrados islâmicos. Uma das experiências mais emocionantes que você pode ter em Doha é fazer um safari pelo deserto, onde você poderá explorar as dunas em um veículo 4x4, ou então experimentar outras opções de lazer, fazendo um passeio de camelo, praticando o sanduard e visitando o mar interior, que é uma lagoa de água salgada cercada pelo deserto. Outra atração imperdível em Doha é o Souvaki, um mercado tradicional, onde lá você poderá encontrar de tudo, desde especiarias, tecidos, joias, artesanato, até animais de estimação e souvenirs. O Souvaki também é um ótimo lugar para experimentar a culinária local, com vários restaurantes e cafés, que servem pratos típicos como kebab, falafel, hummus e tabule. Além disso, você poderá assistir às apresentações culturais e musicais, no anfiteatro do mercado. Se você gosta de arte e cultura, não deixe de visitar o Museu de Arte Islâmica, um dos mais importantes do mundo, no seu gênero. Por fim, não deixe de conhecer a Bir Qatar, uma ilha artificial que é um dos projetos mais ambiciosos do Catar. A ilha tem cerca de 32 quilômetros de costa e abriga residências de luxo, hotéis 5 estrelas, marinas, campos de golfe e uma variedade de restaurantes e cafés. Com quase 4 milhões de metros quadrados, foi o primeiro território do Catar a estar disponível para a propriedade plena de estrangeiros. Até a primavera de 2011 a ilha contava com mais de 3.000 residentes. Quirguistão. O Quirguistão é um país da Ásia Central, localizado entre montanhas e lagos cênicos, e atravessado pela lendária Rota da Seda. Possui uma cultura riquíssima e paisagens únicas que fazem brilhar os olhos dos amantes da natureza. Por conta de sua localização estratégica, o povo quirguiz já esteve sob o domínio da Mongólia, turcos, otomanos e por fim da União Soviética, até 1991. Esse misto de influências resultou num país dotado de uma mistura peculiar, de culturas e costumes interessantes para o turista apaixonado e curioso. Na capital Bishkek, você vai conseguir visitar, em no máximo 2 dias, todos os atrativos turísticos, que na sua maioria têm a ver com a história das guerras, com todo aquele domínio e libertação, em 1991. Também visite o Museu de História, o Museu Nacional de Artes, a Praça da Vitória e principalmente as outras praças com monumentos e estátuas, pois é onde você encontrará referências a Manas, o mitológico herói guerreiro e poeta do Quirguistão. Além desse tour histórico, você poderá ir às compras no Osh Bazar, uma gigantesca feira livre onde se vende de tudo que se possa imaginar. Ou se preferir shoppings, tem ao menos 3 na cidade, além de diversas galerias, sem muitas marcas globais. O Quirguistão é conhecido como a Suíça da Ásia, devido às belíssimas montanhas e aos lagos azuis. O grande diferencial está na beleza quase virgem dos lugares pouco convencionais e rústicos. Você vai à Suíça e é estonteante a beleza dos Alpes, mas em todo lugar tem estradas organizadas, cafés e até cidades nas montanhas. No Quirguistão a natureza é plena.
ótimo para os apaixonados por camping, trekking, climbing, entre outros esportes. Andar pelo país só é possível por 4 rodas. Então, se estiver em grupo, será interessante fechar uma van e rodar com um guia local, ou até mesmo alugar um carro 4x4 para poder turistar por conta. Nas cidades, incluindo a capital, é possível andar a pé, de táxi ou de vans e ônibus, tão barato que não dá para converter em reais, seria tipo 45 centavos o transporte público. A culinária do Quirguistão pode não ser tão exótica, mas tem deliciosos pratos, shazlik, o churrasco marinado deles, lakman, uma espécie de macarronada, borsuk, o pastel, e lipioska, o pão mais tradicional. O que você verá de diferente por lá é o nome café, mas com outro significado, pois o café para eles é um restaurante de pequeno porte, e não o café com as iguarias que estamos acostumados, mas os cafés convencionais também existem. Em Bishkek existem diversos hotéis, dentre os mais variados preços e níveis de conforto. Saindo da capital, nas regiões montanhosas você poderá acampar em qualquer lugar que consiga montar a sua barraca. Mas seria legal curtir a experiência de alugar um yurt. Yurts são casas nômades iguais barracas, e passar ao menos uma noite, como fazem os nativos. O clima do Quirguistão tem as estações bem definidas e são exatamente como aprendemos na escola e vemos nos filmes. Como é hemisfério norte, em dezembro começa o inverno, com temperaturas baixíssimas de até 25 graus negativos. Obviamente as viagens por terra no inverno se tornam perigosas, já que o país é extremamente montanhoso. O Quirguistão tem belezas naturais intocadas, montanhas virgens, cultura peculiar e povo muito hospitaleiro, mas os de origem russa nem tanto. É um país descoberto pelos aventureiros europeus, mas totalmente desconhecido para a maioria dos brasileiros. Devido à religião muçulmana e ao background socialista, ainda é um tanto restrito quanto a se mostrar para o mundo como um paraíso natural e com um grande potencial para o ecoturismo. Talvez seja difícil planejar uma viagem exclusiva para esse lugar, mas vale muito a pena incluí-lo em uma rota alternativa e adjacente, junto a outros destinos preferidos. Rússia. A princípio, famoso por sua imensidão territorial e frio intenso, esse país é surpreendente. E como se isso já não bastasse, o turismo na Rússia tem muito mais a oferecer aos turistas, que são atraídos também pela rica herança cultural expressa nas atrações mais conhecidas do país. A Rússia está presente na Ásia e na Europa, ao mesmo tempo, tendo sua maior parte concentrada no leste europeu. O país, que tem sua fronteira marítima com o Japão e o Alasca, surpreende pelos seus enormes palácios, jardins, catedrais, bons restaurantes e cultura referencial. Dizem que os russos são frios, mas este é um estereótipo equivocado. Um exemplo disso é a delicadeza dos movimentos de balés como Kirov e Bolshoi, ou as tocantes melodias de Tchaikovsky. Sem falar da literatura de Pushkin, Dostoiévski e Tolstói. O turismo na Rússia não é perigoso, pois as condições locais variam, mas isso por conta dos atentados terroristas ocorridos na Europa, quando o país sediou a Copa do Mundo, em 2018, e os lugares, shoppings, metrôs, lojas, alguns hotéis, têm até hoje detectores de metais e policiamento o tempo todo. Falando agora na culinária russa, esta é cheia de pratos tradicionais e marcantes, focando muito nos carboidratos e nos ensopados. Um dos seus pratos típicos é uma das delícias que nós conhecemos bem, o estrogonofe. Sim, ele veio da Rússia e não da França, como muitos pensam. Os pãezinhos com recheios diversos chamados piroskis também fazem sucesso na Rússia, além das famosas panquecas russas, blinis. Experimente também o pelmeni, parecido com um ravioli recheado de carne e creme de leite fresco. O borscht, a sopa à base de beterraba, batata e carne, servida quente com creme de leite russo, como acompanhamento. Ah, mas tem um pastelzinho especial também, o khinkali. Ele é cozido e recheado de carne ou cogumelo. Peça também o frango a Kiev, um dos pratos mais famosos da Rússia, preparado com peito de frango e recheado com ervas finas e manteiga. Curiosidade sobre a Rússia. Os gatos são considerados sagrados por lá, ou seja, além de respeito pelos russos, nem ouse falar mal dos bichinhos. As cédulas russas são impressas em braille. Em alguns lugares não é permitida a entrada de shorts. Portanto, leve sempre alguma calça na bolsa ou na mochila para o caso de precisar. Russos não têm o hábito de pedir licença ou desculpa. Os russos têm costume de apertar as mãos ao chegar e ao se despedir. Caso você esteja de luvas, tire-as antes desse cumprimento, pois eles acreditam que o contato físico pelas mãos é essencial para afirmar a confiança. Ao visitar a casa de um russo, primeiro entre, e só depois aperte as mãos,
pois segundo a tradição russa, dá azar pegar nas mãos antes de entrar na residência. E ao sair, não se esqueça de se despedir de todos da casa, pois isso é um sinal de boa educação. E nunca esqueça de levar um presente ao anfitrião. Mãos vazias, nunca. Retire os sapatos antes de entrar em alguma residência e jamais exponha a sola dos sapatos ou pés, pois eles as consideram a parte mais suja do corpo, e por isso não deve ser exposto. Não entregue qualquer dinheiro aos russos diretamente em suas mãos, pois como o dinheiro é sujo, eles acreditam que com isso empobrecerão. Assim sendo, coloque o dinheiro no balcão, mesa, apoio ou banco. Banheiros na Rússia são separados por 2 cômodos, um com pia e outro com banheira e ducha. Garrafas vazias devem ficar no chão, pois na mesa eles acreditam que poderão atrair problemas financeiros ou fazer com que a vodka desapareça. Singapura. Um lugar onde a diversidade cultural e a inovação se encontram, promete aos turistas uma experiência inigualável. Para os turistas de primeira viagem, Singapura oferece uma variedade surpreendente de passeios e atrações. No coração da cidade, você não poderá deixar de visitar o icônico resort Marina Bay Sands com suas 3 torres imponentes e no alto a cobertura em forma de casco de navio, onde seu deck de observação oferece vistas panorâmicas espetaculares de Singapura, tornando este um dos melhores passeios para os amantes de paisagens deslumbrantes. Não perca também a oportunidade de visitar o Jardim Botânico de Singapura, pois este patrimônio da Unesco é o lar de uma coleção de mais de 10.000 tipos de plantas e é um santuário perfeito para quem procura um momento de paz. Fãs da vida selvagem adorarão o Zoo de Singapura, onde poderão se aproximar de mais de 2.800 animais, incluindo orangotangos, zebras e leões marinhos. Para os interessados em compras, Orchard Road é imperdível. Com uma infinidade de lojas e boutiques, este é o destino preferido dos amantes das compras. Se quiser provar a culinária local, perambule pelo bairro de Chinatown, onde encontrará inúmeros restaurantes que servem pratos típicos. Reserve um tempo para uma visita noturna ao esplêndido Super Tree Grove de Gardens by the Bay, as árvores enormes e brilhantemente iluminadas, que proporcionam um espetáculo de brilhar os olhos. Em suma, Singapura oferece um mundo de maravilhas para cada turista. Se a natureza, cultura ou moda que o atrai, este destino turístico tem tudo para você, seja descobrindo a floresta da cidade em um passeio pelo Jardim Botânico, ou experimentando a culinária local, ou ainda fazendo compras em algumas das melhores lojas do mundo. Ao percorrer essa cidade-estado, você vai encontrar atrativos turísticos incríveis, belos jardins e arranha-céus deslumbrantes. Como já foi dito, comece sua exploração com uma visita à Marina Bay Sands. Este complexo de 3 torres é famoso por sua piscina infinita com borda de concreto e vidro no terraço, que oferece uma visão panorâmica da cidade. Em seguida, descubra o colorido bairro de Little India, conhecido por suas ruas vibrantes, tecidos brilhantes e incríveis templos hindus, como o Mustafa Center e o templo de Sri Veeramakaliamman. No coração de Singapura você encontrará a incrível Gardens by the Bay, um jardim futurista composto por diversas estruturas de super árvores biônicas com até 50 metros de altura, repletas de espécies de plantas de todo o mundo. O vibrante bairro de Chinatown é um must-see, com suas roupas de seda, lojas de chá e o majestoso templo budista do Dente Relic, onde um dente, supostamente do próprio Buda, é mantido em um relicário de ouro e está aberto à visitação. Se for amante de arte, o Art Science Museum será uma parada obrigatória em sua viagem. Este museu de arte e ciência, com sede em um icônico e futurístico prédio em formato de flor de lótus, possui um acervo variado e inovador. Se quiser conhecer um pouco da história da cidade e sua rica herança colonial, passe pelo Raffles Hotel, um marco histórico de Singapura e um dos hotéis mais luxuosos do mundo, construído em 1887. Não deixe de visitar também o Merlion Park, com uma cabeça de leão e um corpo de peixe, é a personificação da origem de Singapura, como uma vila de pescadores e sua evolução para um dos países mais dinâmicos da Ásia, Síria. Em pleno coração do Oriente Médio, a Síria mais se parece com uma joia escondida. Lá, a comida é maravilhosa, os atrativos turísticos são incríveis e o povo é extremamente hospitaleiro. O país é bastante seguro e ainda por cima, os preços são incrivelmente baixos. Mas poucos sabem disso. É de se perguntar por que o turismo de massa não chegou ao país ainda, mesmo tendo tantos predicados incríveis, não é? A Síria tem muitas atrações interessantes. Palmira, por exemplo, cidade que exibe ruínas da época dos romanos, é uma delas, pois é bastante popular entre os turistas pelo evento, a Noite no Deserto, que pode incluir somente um jantar ou também uma noite inteira numa típica tenda berbere.
Mas os atrativos turísticos mais famosos de Damasco são bem mais recentes, como a Grande Mesquita Omíada, construída em 705, e dispõe de belíssimos mosaicos e 3 minaretes, um deles chamado de Minarete de Jesus, o qual marca o local em que, segundo a tradição islâmica, o Filho de Maria estará no dia do julgamento final. E não é apenas a construção que atrai os peregrinos, pois dentro da mesquita se encontram 2 relíquias famosas. Uma delas é a cabeça de João Batista, considerado um profeta importante para cristãos como os muçulmanos, e outra seria o corpo de Hussein, neto do profeta Muhammad, reverenciado pelos xiitas. Outra bela atração da cidade é o Palácio Azem, o qual, bem preservado, possui exposições com peças de época e um belo jardim. Os habitantes de Damasco também disputam lugar com os turistas, no Café Al-Naufara, atrás da Grande Mesquita. Ali se apresenta, talvez o último Hakawat do país. Hakawat é um contador de histórias profissional, que se chama Abu Shad, o qual, sentado em uma espécie de trono, abre seu caderno e começa a contar as suas histórias maravilhosas, e quem nada entende, beberica um típico copo de chá ou pede um narguilé para acompanhar as 1001 histórias do velho Hakawat. O Soual Amidia, mercado local mais famoso, também tem muitas histórias, e o que chama mais a atenção dos turistas são os raios de sol que denunciam vários furos, resultados de tiros disparados pelos franceses quando tentavam extinguir uma rebelião nacionalista, em 1925. Já em Alepo, o mercado é ainda mais antigo e interessante. O tamanho de suas ruelas denuncia a idade delas. O principal produto vendido são os sabonetes feitos de azeite, que, assim como o vinho, quanto mais velhos, melhor, pois duram mais. Os lenços de seda coloridos feitos por mulheres berberes são o artesanato mais típico da região. Depois de percorrer todo o mercado, chega-se à cidadela. A visão dela é impressionante, pois tem um enorme fosso e uma entrada monumental. Ao subir pela portaria principal, o turista tem a breve sensação de estar na Idade Média. E não deixe de visitar o salão principal que fica em cima da entrada, e o antigo Hammam, casa de banho pública. Mas Alepo, assim como Damasco, também tem os hammams abertos ao público. É uma atração típica e bastante interessante para turistas que nunca entraram nesta instituição árabe. Ali, o corpo do cliente é esfregado com uma bucha, além de serem oferecidas massagens aos interessados em aprofundar-se nos costumes. Às mulheres é recomendado levar um biquíni e aos homens são fornecidas toalhas. Apesar de ser a segunda maior cidade do país, Alepo é bastante acolhedora, e ao final de tarde o turista que resolver sentar-se na praça principal para observar o movimento poderá ser abordado pelos hospitaleiros moradores da cidade, os quais oferecerão um cafezinho ou um doce, só para puxar uma simpática conversa com o turista, mesmo que seja em árabe. Sri Lanka. A definição do Sri Lanka é uma ilha rodeada por praias cristalinas de areia fina e dourada, onde palmeiras e coqueiros completam o cenário. Já no interior é repleto de montanhas verdinhas. Este pequeno território, onde a capital oficial é Sri Jayawardenepura Kota, tem sua natureza preservada, bem como a diversidade cultural e religiosa, que por si só já atraem turistas do mundo inteiro. Os trens cênicos que cruzam florestas, praias exclusivas e santuários de elefantes são apenas mais um detalhe. Apesar dos recentes atentados, o Sri Lanka ainda é um destino seguro para os turistas, e seus atrativos turísticos ainda não perderam o seu encanto, uma vez que o Sri Lanka já está se recuperando. Fora das áreas afetadas, a vida continua normal, com hotéis e comércios funcionando, embora com sinais de segurança reforçada. Praias desertas e paradisíacas, montanhas verdes repletas de plantações de chá, ou uma imersão na rica cultura local. Sim, é possível fazer de tudo um pouco no Sri Lanka. O país é uma ilha relativamente pequena e os trajetos costumam ser curtos, principalmente nas áreas próximas ao centro e ao sul, onde concentram-se as principais atrações turísticas. Muito além das ferrovias, Elai é um destino de natureza no Sri Lanka, com montanhas perfeitas para trilhas. A Ponte dos 9 Arcos, Nine Arcs Bridge, é outra atração de destaque, uma imponente construção de 1921, com 24 metros de altura e no meio da floresta. Que tal alugar um tuk-tuk e sair dirigindo por lá? Quem preferir algo mais normal, poderá ainda contar com aluguel de carros e motos, a preços módicos. Em termos de transporte público, o Sri Lanka conta com 2 opções, ônibus coloridíssimos e trens superlentos. Em comum, ambos são extremamente baratos, frequentemente com trajetos de mais de 100 km e custando poucos centavos de dólar. Planeje bem os trajetos, mas sempre contando com imprevistos, e sair logo pela manhã é uma decisão inteligente. Os ônibus costumam ser frequentes e a geografia da ilha facilita o deslocamento. O ideal é perguntar pelo itinerário diretamente na rodoviária ou no seu hotel.
Se conforto e praticidade for mais importante que orçamento, é possível alugar carros com motorista pelo dia todo. Considerando que o Sri Lanka é uma ilha formada basicamente por coqueiros e plantações de chá, até que eles se esforçam bastante na hora de cozinhar. Embora esteja longe de ser um destino famoso pela culinária, é possível deliciar-se com os sabores diferentes e picantes da comida local. Não deixe de experimentar o tradicional coco amarelo, encontrado em todas as praias, pois a espécie é nativa e possui um sabor levemente mais adocicado do que o coco verde. Frutas exóticas e seus respectivos sucos estão presentes nos vários juice bars, espalhados pelas cidades. Além de durian, mangostão e limônia, de sabor marcante, mais conhecida em inglês como wood apple, também é fácil encontrar nossa velha conhecida graviola, que foi levada pelos portugueses e adaptou-se bem ao solo do Sri Lanka. Para o café da manhã, a appa é o prato preferido dos nativos. Uma massa levíssima e crocante de farinha de arroz com leite de coco, assada em uma forma oval, podendo ser comida pura ou recheada com ovo, queijo e o que mais a imaginação permitir. O roti, típico pão achatado e sem fermento, do subcontinente indiano, também é servido em vários estilos. Mas é sua versão picotada que chama a atenção. O cotu roti nada mais é do que pedacinhos de pão acompanhado de legumes, ovos, carne, especiarias e bom apetite. Tailândia. Praias paradisíacas, festas alucinantes, preços competitivos, gastronomia deliciosa. Sim, a Tailândia é tudo isso e muito mais. A comida tailandesa, um dos atrativos do local, costuma ser bastante apimentada, em comparação ao nosso paladar. O senso estético é no mínimo exótico, com milhares de táxis rosas, amarelos e verdes, contrastando com monges vestidos de laranja, templos dourados, prédios cinzas e um mar azul cristalino. Os templos suntuosos fazem parte da paisagem e atraem fiéis e turistas. Vista-se adequadamente antes de visitá-los, cobrindo ombros e joelhos. Apertos de mão, abraços e beijinhos dão lugar a um distante e afetuoso cumprimento tradicional feito com as mãos unidas na altura do peito, em forma de reza, acompanhado de uma leve inclinação da cabeça, para a frente. Não toque na cabeça de ninguém e lembre-se de tirar os sapatos antes de entrar nos templos e nas casas, pois na Tailândia a cabeça é sagrada e os pés são impuros. O calor na Tailândia é intenso, mas felizmente existem shoppings e lojinhas de conveniência com ar-condicionado por todo o canto. Use roupas leves ou deixe para comprar lá mesmo, já que a variedade é enorme e os preços são excelentes. Mas lembre-se, calor não significa ausência de chuva. Se você planeja viajar para a Tailândia, precisará saber que o clima do país é regido pelo sistema de monções, e dependendo da época, pode chover bastante. O segredo é escolher o lugar certo para fugir do aguaceiro. Como em qualquer outra viagem, evite fazer tudo ao mesmo tempo e visitar vários lugares de uma só vez. Muitas atrações têm horários limitados de funcionamento, e nem sempre distâncias curtas são sinônimo de pouco tempo de deslocamento. A Tailândia é melhor apreciada com calma. Não é à toa que a filosofia de vida do país é o Mai Ten Hai, algo como sem problemas, em tradução livre. Caso alguma coisa pareça mais lenta ou menos eficiente do que você está acostumado, não se aborreça. Mantenha o senso de humor, sorria e lembre-se, você está passeando, aproveite a jornada. A Tailândia é considerada um destino muito seguro, não só para os padrões brasileiros, pois assaltos à mão armada, sequestros e tráfico de drogas possuem penas pesadas e são praticamente inexistentes. No entanto, como em qualquer lugar do mundo, tome precauções básicas. Ficar atento aos golpes contra turistas é uma delas. Não dê atenção a estranhos que apareçam querendo dar dicas sobre lugares ou restaurantes, nem confie em ninguém que diga que determinada atração está fechada e queira te levar a outro lugar. Esses são golpes bem conhecidos que visam apenas tirar dinheiro da sua carteira, sem violência, mas com muita malandragem. Também tenha cuidado com coisas que pareçam baratas demais, pois por mais que a moeda da Tailândia seja desvalorizada, motorista nenhum de tuk-tuk vai te levar para passear o dia todo com $1. Joias raras e antiguidades vendidas na rua são provavelmente falsas, já esteja avisado. Táxis, somente com taxímetro, e muita atenção ao alugar motos e jet skis. A Tailândia não conquistou uma posição privilegiada no turismo mundial à toa. O país é incrível e o povo extremamente acolhedor. Aproveite as praias, as festas e os excelentes preços de tudo. Mas evite colaborar com o turismo predatório que afeta a natureza e os animais. Não exagere no álcool e recuse qualquer tipo de drogas. As leis são realmente severas no país e você poderá se dar mal se resolver experimentá-las. Respeite as autoridades e as leis locais.
Não se envolva em confusão ou manifestações políticas e não tente fazer uma sequência muito hardcore do filme. Se beber, não case. Tajiquistão. No Tajiquistão você vai encontrar paisagens naturais muito bonitas, com rios e belas cordilheiras como as Cordilheiras de Pamir, formada pela união das cordilheiras Tian Shan, Karakoram, Kuno e Hindu-Kush, e apesar de não serem declaradas Patrimônio Mundial, as montanhas Fan situam-se nos arredores do lago Iskanderkul, exibindo uma paisagem muito bonita e selvagem. Mas se quiser sentir a história de um país gravadas nas suas ruas, na sua cultura, que neste caso resulta de influências persas, árabes, russas, turcas e iranianas, valerá a pena visitar a capital e maior cidade do Tajiquistão, Dushanbe. O Tajiquistão foi governado pelo Império Samanida até ao século XIX. Depois disso foi colonizado pela Rússia. Em 1917 houve uma grande revolta contra a política absolutista russa, resultando na Revolução Russa. Cerca de 3 anos mais tarde o Tajiquistão tornou-se uma república socialista soviética autônoma, mantendo este regime até 1991. Um ano mais tarde estourou uma guerra civil marcada por perseguição racial e muita pobreza. Só algum tempo depois o Tajiquistão alcançou a estabilidade, estando atualmente se abrindo para o turismo. Sarais é uma cidade arqueológica e, segundo consta, a cidade era uma conhecida área de mineração de turquesa, também de exploração agrícola e de cobre. A Unesco a declarou como Patrimônio Mundial por ser um sítio arqueológico que testemunha o desenvolvimento dos assentamentos humanos na Ásia Central. Dushanbe é a capital e maior cidade do Tajiquistão. Algumas das principais atrações, além de passear pelas ruas, sentir a cultura e ouvir a história local, são o Museu Nacional do Tajiquistão e o Rudak Park. No museu você encontrará 4 departamentos de exposições: História Natural, História Antiga e Medieval, História Moderna e Contemporânea e Belas Artes Aplicadas. O Rudak Park é um parque com muitas árvores e jardins floridos, lagos e fontes. A 30 quilômetros da capital, visite a Fortaleza Hisar. Esta fortaleza foi o palácio de um dos Bukhara Emirates. A gastronomia tajique tem muito em comum com as cozinhas russa, afegã, iraniana e uzbek. O chá e os frutos secos não faltam na mesa. Experimente o prato nacional do Tajiquistão, o palav, também conhecido como osh, prato de arroz feito com nabo ou cenoura amarela ralada e pedaços de carne, fritos em óleo vegetal ou gordura de carneiro. Este prato é confeccionado num kazan especial, caldeirão em forma de wok. Outro prato tradicional é o puruto, queijo salgado e seco dissolvido em água e servido sobre pedaços de pão feito com manteiga ou banha, chamado fatir ravani, acompanhado com cebola e outros vegetais fritos. No Tajiquistão come-se bastante carne. Na rua, uma das iguarias típicas são os shashlik, espetos de carne. Também se comem várias sopas com vegetais, carne e massa. Timor-Leste. Viajar para Timor-Leste é fazer um turismo de cultura, de natureza, de humanidade, de simpatia e de acolhimento, com paisagens lindas e indescritíveis. Além da capital Dili, ex-colônia portuguesa, existe uma série de atrativos naturais e engana-se quem imagina que uma viagem ao Timor-Leste se resumirá apenas em conhecer Dili e seus arredores, pois o seu interior, nos chamados distritos, também encontrará excelentes surpresas. Entre paisagens espetaculares, os resquícios da colonização portuguesa e da brutal ocupação indonésia ainda são visíveis. Vilas típicas, arrozais e praias semi-virgens, continham a pequena nação do Sudeste Asiático, e veículos 4x4 são necessários para transpor as pequenas estradas e trilhas off-road que levam os turistas aos atrativos mais interessantes. Um prato cheio para quem curte turismo de aventura. Por toda a costa, pontos de mergulho com barreiras de corais intocadas são um dos principais atrativos de Timor-Leste, que aos poucos começa a aparecer no radar de mergulhadores mais intrépidos. Entre a montanha e o mar, Timor-Leste apresenta um repertório exuberante de atrações e cultura. Timor-Leste é um dos 2 únicos países predominantemente cristão, no sudeste da Ásia, sendo o outro, as Filipinas. O Timor-Leste tem uma renda média inferior à da economia mundial, sendo que 37,4% da população do país vive abaixo da linha de pobreza, o que significa viver com menos de $1,25 dos Estados Unidos por dia, e cerca de 50% da população é analfabeta. O país continua a sofrer os efeitos colaterais de uma luta de décadas, pela independência contra a ocupação indonésia, que danificou severamente a infraestrutura do país e matou pelo menos 100 mil pessoas. O país é classificado no 128º lugar de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. No entanto, teve o 6º maior crescimento percentual do Produto Interno Bruto no mundo, em 2013.
país de língua portuguesa, nos limites da Ásia com a Oceania, tem, ao mesmo tempo, grande distância e grande proximidade com o Brasil. Seu território é montanhoso, de origem vulcânica e com alguns vulcões extintos. Possui alguns trechos de mata densa e existem algumas cachoeiras. A área total do país é menor que a de Sergipe. Está separado da Austrália pelo Mar de Timor. Lá fica a cidade de Darwin, a cerca de 650 km de distância. O Darwin de Liat Rally ocorre todo o ano, partindo de Darwin, passando pela ilha de Jacó e terminando em Dili. Timor-Leste tem imenso potencial turístico que vem se desenvolvendo nos últimos anos, com belas praias onde a prática de mergulho é uma excelente opção. Tem grande patrimônio histórico da época portuguesa e tradições culturais nativas. Turcomenistão. Deserto, simplicidade, modernidade, irreverência, sítios arqueológicos recheados de história, cratera que queima no meio do deserto, sistema político diferenciado e toneladas de mármore e ouro espalhados pela capital do país, Ashgabat, são algumas das coisas que podemos encontrar por lá. O Turcomenistão, assim como seus vizinhos de Ásia Central Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão e Cazaquistão, é uma ex-república soviética, ou seja, estes países fazem parte dos 15 estados independentes que emergiram após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991. Sua capital, Ashgabat, é cheia de construções suntuosas com direito até a pontos de ônibus com ar-condicionado, faixas de trânsito luminosa, muitos soldados, em cada metro quadrado, além de outras excentricidades. Porém, a cidade é super deserta, na maioria dos prédios públicos é proibido fotografar, tanto por fora, quanto por dentro. Em todos os momentos se percebe guardas observando os turistas à medida que estes caminham, permanecendo em contato entre si por meio de escutas por onde controlam os passos de cada turista. Praticamente não existem crimes, mas se acontecer um homicídio, que é muito raro, o caso é televisionado e ganha grande ibope. A sensação que se tem é que as pessoas possuem muito medo do governo. A população até consegue ter uma boa renda dentro do país, porém, isso não é extensivo para os de fora. Por exemplo, o salário médio chega a $300, o que é mais que suficiente para uma vida digna no país. O governo dá saúde, educação, gás e algumas famílias ainda conseguem apartamentos, e nem sempre os $300 ganhos são gastos pela população, pois quase tudo é ofertado pelo governo. A população por lá é esparsa, uma média de uma pessoa a cada 6,5 quilômetros. A capital do país tem milhares de fontes espalhadas pela cidade e o principal motivo disso, além da estética, é ajudar a baixar as elevadas temperaturas. Todas as fontes são, como tudo na cidade, de mármore branco e a água que corre por elas é mineral, para não alterar a cor da pedra. Existe um projeto do antigo presidente, de $30 bilhões, para construir um rio no meio do deserto de Caraco, deserto que corta o país inteiro e representa 70% de sua área. O turismo representa menos de 1% da renda do país e não é interessante para eles, por alguns motivos. O primeiro motivo é porque 73% da renda vem da indústria de gás, óleo e eletricidade, e isso já representa muito. O segundo é que eles não fazem a mínima questão ter turistas dando pinta por lá. Vamos entender melhor isto. Os jornalistas são quase proibidos de entrar lá, por ser um país muito fechado, pois até as informações no Google são meio distorcidas ou escassas. O governo dificulta porque eles realmente não querem o mundo sabendo sobre o seu país, e por isso tem medo que jornalistas escrevam coisas distorcidas sobre o que é visto por lá. Outro motivo para justificar a falta de interesse no fomento do turismo no Turcomenistão é que uma viagem independente para lá é impossível, pois todo turista precisará ter um guia local, ligado ao governo e conhecedor de todos os atrativos a serem visitados, que o acompanhe o tempo todo. Apesar de o país abrigar a maior mesquita da Ásia Central, a população não é tão religiosa assim. Os dados dizem que a maioria é muçulmana, mas não praticante. Talvez pela herança soviética onde a prática religiosa era proibida. A roupa típica do país para as mulheres é um vestido longo de cor única e com uma aplicação de bordado na frente, além de um turbante colorido. A sugestão é sempre cobrir pernas e ombros. Portanto, nada de ousar em roupas muito diferentes disso e menos ainda ousadas, exceto quando for para desbravar as áreas naturais, onde botas e calças compridas serão indicadas, pois servirão até para proteção do sol. E para finalizar, alguns atrativos turísticos para incluir em seu roteiro: Ashgabat, capital, a cratera de Darvaza, a que queima no meio do deserto, os sítios arqueológicos recheados de história, as cidades Mer, Erbil, Gonur Dep, entre outras. Turquia.
A Turquia é oficialmente a República da Turquia, um país bastante histórico e que fica na Europa e ao mesmo tempo na Ásia. Com 84 milhões de habitantes, o país é cercado por mar, em 3 lados, Mar Egeu, Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. O turismo na Turquia possui uma grande quantidade de atrações turísticas, entre elas a icônica Mesquita Azul, em Istambul, mas se você é um turista que gosta de conhecer a história do local, precisará ir até o Museu Hagia Sofia para entender a mistura de diferentes religiões. No litoral da Turquia você poderá escolher entre o caiaque, fazer um mergulho com snorkel ou outras opções aquáticas divertidas. Para as noites na Turquia, você poderá conhecer a tradição turca indo a um show interativo com a dança tradicional turca. A cidade mais famosa da Turquia é Istambul, que fica próxima à Bulgária, Europa. Tradicionalmente são os homens que trabalham na Turquia e têm a principal fonte de renda familiar. Eles são normalmente livres da maioria dos afazeres domésticos, com exceção dos filhos meninos, que precisam ajudar as suas mães. Na Turquia, as mulheres são geralmente vistas como donas de casa, administrando dinheiro, fazendo comida e cuidando da casa. Entretanto, elas também podem trabalhar, dirigir e são livres para sair sozinhas. Mas tudo depende da família em que está inserida ou do marido que escolherem para casar. Existem alguns lugares que são frequentados somente por homens, e nas mesquitas todas as mulheres devem se cobrir com as burcas. Desde a arquitetura de Istambul até as paisagens da Capadócia, cada aspecto da Turquia reflete a sua longa e rica história, tal como o Göbekli Tepe, considerado o templo mais antigo, de cerca de 11 mil anos, o que o torna mais antigo que Stonehenge ou as pirâmides egípcias. Em locais religiosos e áreas rurais, espera-se que tanto homens quanto mulheres vistam-se modestamente. Isso significa evitar roupas que revelem muito a silhueta, como shorts curtos ou tops decotados. Nas mesquitas, as mulheres são frequentemente aconselhadas a cobrir a cabeça com um lenço, enquanto os homens devem usar calças que cubram os joelhos. Respeitar esse código de vestimenta facilita a interação com a população local, além de também demonstrar respeito pelas tradições culturais do país. A Turquia é um país majoritariamente muçulmano e possui uma forte influência do Islã, especialmente em comunidades rurais. Isso resulta em práticas conservadoras de vestuário, especialmente em relação às mulheres, mas não deixa de ser também em relação aos homens. Sendo assim, muitas áreas ainda mantêm uma abordagem conservadora também em relação às demonstrações de afeto em público. Beijos, abraços e outras formas de contato físico íntimo entre os casais são desaconselháveis em locais públicos, especialmente em áreas menos turísticas. Em termos de segurança, é bom ser discreto com os seus pertences, e evite exibir itens valiosos como joias, câmeras e smartphones em locais públicos. Isso não apenas diminui o risco de furtos, mas também ajuda a evitar chamar atenção indesejada. Enquanto você viaja pela Turquia, é importante estar alerta a ofertas de ajuda que pareçam excessivamente generosas, principalmente de motoristas e indivíduos abordando você nas ruas. A Turquia é conhecida por sua hospitalidade, e muitas vezes alguns dos nativos são sim, prestativos e amigáveis. No entanto, em áreas turísticas alguns podem, e vão, se aproveitar da boa-fé dos turistas. A culinária turca é um dos pontos altos de qualquer visita ao país, com diversos sabores e pratos tradicionais deliciosos. No entanto, ao escolher onde comer, é importante optar por restaurantes que exibem um menu com preços claramente visíveis. No geral, a Turquia é um país seguro para os turistas, mas como qualquer destino popular existem áreas que exigem mais cautela, especialmente à noite ou em locais menos frequentados por turistas. Portanto, informe-se sobre as áreas seguras que poderá visitar, só ou acompanhado. Uzbequistão. Terra de nômades, construções soviéticas e cultura islâmica, o Uzbequistão é um país da Ásia Central ainda pouco explorado pelos turistas e muito interessante. A história do Uzbequistão é marcada pela Rota da Seda, caminho que ficou conhecido na antiguidade como elo entre o Ocidente e o Oriente. O país é rico em joias arquitetônicas e tem cidades antigas com vendedores de tapetes e sedas, todos profundamente ligados à história da Rota da Seda. Quando aterrissar em Tashkent, capital do país, perceberá que um passeio pela cidade convida a uma introdução ao mundo exótico. Comuns em áreas de influência islâmica, os bazares também existem. O Chorsu Bazar é um dos mais antigos mercados da cidade.
Entre muitos lugares para se conhecer a história e a cultura do país, o Museu de Artes Aplicadas é um dos mais apreciados, com uma coleção de tecidos e itens de artesanato. Aliás, contemplar a arquitetura da bela casa que abriga o museu já vale a visita. Aprecie também a Praça da Independência, onde está o Monumento da Independência e Humanitarismo, o Memorial da Segunda Guerra Mundial, o Arco Esgulic, situado na entrada da praça, e como não poderia faltar, o belo Teatro de Ópera e Balé. A cidade mais charmosa do Uzbequistão, no entanto, não é a capital, mas Khiva, uma cidade murada no meio do deserto, muito encantadora. Quando estiver por lá, não deixe de visitar o complexo arquitetônico Ishankala, importante centro comercial da época da Rota da Seda. Por lá também existem monumentos bem conservados como a Torre de Kaltaminor, belíssima construção coberta por azulejos azuis, e a Fortaleza Kunia, construída em 1688, composta por mesquitas, harém e aposentos. Outros atrativos turísticos são as madrasas de Mohammed Rahim Khan e Islam Shodi, o Palácio Taouvli, o Mausoléu de Pahlavi Mahmud, a Mesquita Juma e a Madrasa Alikulisha. E com 2.500 anos de história, Samarcanda também foi eleita Patrimônio Mundial pela Unesco. Não deixe de fazer um passeio pelo Bazar Siak, um dos mercados mais antigos da Ásia Central, e prove os pães, as especiarias e os doces típicos. Bukhara, por sua vez, é uma cidade multifacetada e de vários epítetos, porque abriga mais de 4.000 monumentos e tem mais de 5.000 anos de história, e por isso, em 1993 foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O Minarete de Kalyan é um dos atrativos turísticos mais famosos da cidade e foi construído em 1127, para convocar os muçulmanos a rezarem 5 vezes por dia. Outros atrativos imperdíveis da região são a Mesquita Poikalyan, a Madrasa Miri Árabe, a Cúpula Toque Zargaram, as madrasas de Ulugek e Abdulaziz Khan, a Cúpula Toque Telpak Furushon, a Mesquita Magok Atori, a Cúpula Toque Sarafa, o Complexo Arquitetônico Lia Biaus e a Madrasa Shormaina. Vietnã. O Vietnã é uma nação de grande beleza natural, com paisagens que variam desde as majestosas montanhas onde se encontra a famosa Baía de Among, até as planícies férteis do delta do rio Mekong. Ao longo de sua história, o Vietnã passou por períodos de influência chinesa, colonização francesa e guerra, o que moldou profundamente a sua identidade nacional. A Guerra do Vietnã, que ocorreu entre as décadas de 50 e 70, foi um dos conflitos mais impactantes do século XX, deixando uma marca na memória coletiva do país e do mundo. Hoje, o Vietnã é uma nação em rápido desenvolvimento, com uma economia em ascensão e uma crescente presença no cenário global. Sua cultura, culinária e hospitalidade calorosa tornam o Vietnã um destino fascinante para turistas de todo o mundo. No norte do país encontram-se as espetaculares montanhas do Vietnã, incluindo o sistema montanhoso do Himalaia com picos cobertos de neve, como o Monte Fansipan, o ponto mais alto do Vietnã e também do Sudeste Asiático. Ao norte, a Baía de Along é um espetáculo natural de ilhas de calcário cobertas por uma vegetação exuberante que se ergue majestosamente do mar da China Meridional. Ao sul encontra-se o delta do rio Mekong, uma vasta área de planícies alagadas e rios que desaguam no mar da China Meridional. A geografia variada do país influenciou fortemente a agricultura, com diferentes áreas favoráveis ao cultivo de diferentes tipos de culturas. Sobre a vestimenta no país, leve roupas leves e confortáveis, principalmente se estiver visitando durante os meses quentes. Se planeja visitar templos ou locais religiosos, tenha em mente que é apropriado vestir-se de forma modesta e adequada. Caso tenha interesse em participar de alguma negociação comercial, lembre-se de fazê-la de maneira respeitosa e cordial. Tome cuidado com o trânsito, pois o mesmo nas cidades vietnamitas pode ser bastante agitado e confuso, e ao atravessar ruas movimentadas, faça isso de forma lenta e constante, e assim os motoristas o contornarão. Considere também usar aplicativos de transporte como Grab ou Uber, para facilitar o deslocamento pela cidade. Sobre a culinária local, experimente a deliciosa comida vietnamita de rua, mas certifique-se de escolher lugares movimentados e populares para garantir o frescor e a higiene dos alimentos. E mantenha-se bem hidratado, especialmente durante os meses mais quentes, mas evite água da torneira e opte por água engarrafada que é comercializada em todos os locais. Respeite a cultura e as tradições locais, pois aprender algumas frases básicas em vietnamita, como Olá, Xin Chào e Obrigado, Ca Mong, pode ser muito apreciado pelos habitantes locais.
O Vietnã é considerado um país relativamente seguro para turistas, mas é sempre importante manter os seus pertences seguros e estar atento aos arredores, especialmente em áreas movimentadas. Territórios não reconhecidos. Palestina e Taiwan. Palestina, oficialmente Estado da Palestina. A Palestina é uma terra linda com cidades de 10.000 anos de história. É também o local onde Jesus nasceu e onde profetas importantes viveram. É repleta de histórias que formaram a nossa civilização, além de ter um povo extremamente carinhoso, generoso e gentil. A Palestina é o local onde Jesus teria encostado a mão para descansar, enquanto carregava a cruz. Foi palco de muitas guerras, e desde os anos 40 vive em constante conflito com Israel. Como mencionado, o local é um destino turístico importante, principalmente para quem gosta de visitar lugares ricos em história, e este está entre os destinos mais seguros. Somente pelas atrações naturais como os desertos, o Mar Morto e o Mar Vermelho, já valeria a pena uma visita à Palestina. Mas além disso, esses lugares guardam uma inestimável importância histórica. Profetas importantes pisaram nessas terras. Cada esquina da Terra Santa guarda histórias que mudaram o rumo da nossa civilização. Como mencionado, a região entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão é sagrada para 3 religiões. Para os judeus, é a terra prometida para onde Moisés guiou os hebreus. Ela também está o maior símbolo da resistência judaica, o Muro das Lamentações, única parede que restou do Templo de Herodes. Para os cristãos, é a terra onde Jesus nasceu, viveu, morreu e onde teria ressuscitado. Já os muçulmanos acreditam que é ali que o profeta Maomé teria ascendido aos céus e voltado para a terra para contar o que viu no paraíso. Porém, é triste dizer isso, mas a Palestina sempre foi um local perigoso apenas para os palestinos, que têm sua liberdade restringida pelas leis de Israel. Onde o exército de Israel invade territórios palestinos, existem conflitos. Mas isso geralmente acontece longe das áreas turísticas, nos campos de refugiados. Fora isso, o dia a dia para turistas é mais pacífico, pois atualmente a Palestina já tem certa autonomia política, sendo considerada Estado observador não membro pela ONU, desde 2012. Apesar disso, todo o seu território é controlado militarmente por Israel. Mas atenção! Devido à inexatidão dos atrativos turísticos encontrados na Palestina, entendam que alguns destes poderão estar em postagens da internet como sendo da Palestina e também de Israel, devido à conhecida disputa de território que já conhecemos, uma vez que Palestina está dentro de terras israelenses. O que, vendo o mapa do vídeo, entendemos o motivo, pois mesmo fotos sobre a Palestina e seu potencial turístico é difícil de encontrar na internet, apesar de saber do seu rico histórico. Principalmente quando nos deparamos com fotos que mostram o triste e devastador saldo que a guerra vem deixando desde 2023, com mais destroços pelas cidades do que atrativos para admirar. Taiwan. É impossível conhecer a história de Taiwan sem visitar seus museus e memoriais que revelam a rica história de superação e desenvolvimento do país. Devido a divergências políticas, Taiwan declarou sua independência há algumas décadas. Para a China, trata-se apenas de uma província rebelde, passível de anexação. Para os taiwaneses, porém, Taiwan é uma ilha soberana. Caso queira explorar apenas a capital Taipei, é importante escolher um hotel bem localizado, compatível com o seu estilo de viagem. Made in Taiwan é quase sempre sinônimo de qualidade em equipamentos eletrônicos. Quem visita o país tem a oportunidade de encontrar uma grande variedade de produtos na área de TI, a um excelente custo-benefício. Nas principais cidades existem bairros inteiros específicos para compras, com shoppings e feiras oferecendo roupas, chás, artesanatos e muito mais. A venda de jade e outras pedras preciosas também é popular nessa região do globo, atraindo interessados em fazer bons negócios. Comida de rua é uma marca registrada de Taiwan, pois não dá para visitar o país sem experimentar algumas das iguarias típicas presentes nas várias feirinhas espalhadas pelas cidades. Não se surpreenda ao ver mercados noturnos lotados e abertos até na madrugada. É assim mesmo, comer nas feiras faz parte da cultura de Taiwan. Embora as grandes cidades de Taiwan possam parecer selvas de pedra, mais da metade do território do país é coberto por florestas e áreas de proteção ambiental. Belos parques, montanhas, cachoeiras e até praias podem ser encontradas, tornando o país um improvável e surpreendente destino de ecoturismo. Com total liberdade religiosa, é fácil encontrar templos nos grandes centros urbanos e até mesmo santuários nas florestas. Historicamente, Taiwan é considerada uma parte integrante da República Popular da China, apesar da elevada autonomia política e econômica local. A República de Taiwan foi fundada por meio do exílio de oposicionistas do governo comunista chinês.
A geografia de Taiwan é caracterizada pelo relevo montanhoso e pelo clima tropical. O território de Taiwan é densamente povoado e a economia local é uma das mais desenvolvidas de toda a Ásia. Em Taiwan há uma ótima infraestrutura de transportes e comunicações, grande liberdade de expressão e uma cultura aberta ao multiculturalismo. A República de Taiwan é um dos 4 tigres asiáticos, junto de Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Não considerada um país, visto que carece de reconhecimento das principais organizações internacionais, assim como pela maior parte dos países do globo, esse território é considerado pela China uma província, ou seja, parte integrante do território chinês, ocupada por chineses que fugiram do governo comunista local. Mesmo carente de reconhecimento internacional, Taiwan possui uma grande autonomia em termos políticos e econômicos. A ilha também possui características culturais bastante particulares e é considerada uma potência econômica regional. Ademais, Taiwan conta com o apoio de nações importantes em termos geopolíticos, com destaque para os Estados Unidos. A República de Taiwan é considerada um território altamente desenvolvido. Portanto, possui uma infraestrutura bastante moderna, com destaque para a ampla rede de transportes e comunicações da ilha. O uso de trens de alta velocidade e a universalização da internet são exemplos do desenvolvimento das estruturas locais. Em termos de serviços, Taiwan oferece à sua população uma estrutura de qualidade nas áreas de saúde e educação. A ilha também possui destaque na adoção de políticas públicas ambientalmente sustentáveis e na implementação de robustos sistemas de tratamento de água, esgoto e coleta de lixo. A República de Taiwan possui cerca de 23,5 milhões de habitantes. Logo, esse é um território densamente povoado, com altos índices de população relativa nas zonas urbanas. A maior parte da população de Taiwan é formada por pessoas de origem chinesa, além de outros grupos étnicos regionais importantes. A população local apresenta um consistente índice de crescimento, além de elevados indicadores em termos de expectativa de vida e taxa de alfabetismo. Em termos gerais, os taiwaneses desfrutam de um elevado padrão de vida, sendo que o índice de desenvolvimento humano local é considerado muito elevado. As maiores... E aí? Gostou deste vídeo sobre o turismo no continente asiático? Lembre que este vídeo faz parte de uma série de 4 partes, e todas estão disponíveis neste canal. E para quem quiser vê-lo na íntegra, o vídeo completo sobre o turismo na Ásia também estará disponível neste canal, daqui a algumas horas. Aguarde! E se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like e se inscreva-se no canal para ver outros vídeos de turismo nos 6 continentes do planeta. Até o próximo vídeo!